Agora, Por isso que toda religião de raiz judaico-cristã carrega essa mesma teologia da submissão cega, da resignação, né? Então, é muito interessante nós vemos que passa a ser uma teologia equivocada, mal contextualizada. Né? Então, essa associação, por exemplo, dos comportamentos desviantes do companheiro, que é dado ao demônio, por exemplo, é uma outra questão. Então, isentando, a partir do momento que você isenta o sujeito agressor de qualquer responsabilidade pelo que ele cometeu, porque a culpa não é dele, a culpa é de um demônio, ou do demônio, ou do mal, você isentou ele de qualquer responsabilidade. Né? Então, ao invés de atribuir a culpa às forças sociais, aos interesses do companheiro que são opostos ao interesse dela, porque ela quer unir a família, ela não quer se separar, ela não quer ficar perto dos filhos e tal. Então, os interesses do companheiro é oposto ao dela. Então, ao invés de ela perceber a culpa das forças sociais, dos interesses do seu companheiro, que é oposto ao dela, ela culpa o inimigo. E aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Então, essa doutrina, essa teologia equivocada, e torna-se paradoxal. Porque não tem culpado. Fica e aí, muito como é que difícil. ela faz para escapar disso, né? Exatamente. E nem cria mecanismos eficientes de proteção. De proteção. Porque eu vou imaginar uma cena aqui que é muito comum. Essa mulher passa 4, 5 anos dentro desse ambiente da igreja e finalmente o marido dela se converte à igreja. Ele passa por um processo de exorcismo, de expulsão dos demônios, de libertação, da chamada libertação. Suposta libertação. Alguns casos ele consegue se redirecionar e reencaminhar a vida, mas em muitos casos isso é amainado, é adiado. Daqui a 2, 3, 4 anos, essa mulher toma uma grande surra dentro de casa e ele novamente coloca a culpa no diabo para quem ele deu lugar, e aí o problema ganha dimensões mais sérias que a gente conhece. Eu acho que você deve ter lidado com Agora, isso. deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso quando a violência não acontece, quando esse homem acaba ocupando espaços de liderança. Então, tem um pastor da igreja, e ele, pastor da igreja, e batendo na mulher. Bate na mulher, e agora foi porque eu bate nos filhos. Sabe Por isso que a questão é uma questão de gênero, é uma questão de construção sociocultural do indivíduo. Né? Sabe qual foi uma frase que eu ouvi de uma mulher? Que uma das coisas que acontece é que, por causa disso tudo que vocês estão discutindo, e porque a mulher sempre se considerou inferior, e você disse, é uma relação infantilizante. Ela aprendeu assim. Ela diz assim, tem mulheres que acham que mereceram ser agredidas, acredita? Eu ouvi de uma mulher dizer assim, olha, mas ele é tão bonzinho quando eu não o provoco. Como é que eu posso deixar um homem tão bom desse se ele só me bate quando ele precisa me consertar? Como se ela fosse uma criança. E os homens, e a sociedade, a própria igreja, ensina isso. Mas você precisa ser submissa ao seu marido, precisa ser ensinada pelo seu marido. Então, aí ele diz assim, olha, se você fizesse tudo direito, você jamais apanharia. Deixa eu só dar um parênteses, que tem um pessoal aqui escrevendo. Por exemplo, a Alana, ela só fez dizer que ela é de Marília e fica muito triste em saber que existe um ser humano assim, né, que bate nas mulheres. Já a Luana pergunta assim, ela fala de Atibaia, que explicação você dá para uma pessoa que age de tal forma? Eu acho isso legal. E manda um abraço para todo mundo. Obrigada. Eu acho isso legal, porque era isso que eu ia te perguntar. Você analisou o perfil do agressor? O que é que leva um homem a bater numa mulher, por exemplo? Elas falam... A minha pesquisa é na perspectiva sociológica. Então, nós consideramos que é uma questão de gênero. Então, o homem... Explica para o nosso público o que é isso. Homem, então, quando a gente fala de gênero na ciência social, a gente está falando de relação. Relação homem-homem, homem-mulher, mulher-homem, das relações possíveis, das diversas relações possíveis entre os seres humanos. Então, o que nós buscamos é uma equidade de gênero, ou seja, uma equidade nas relações.
Então, é isso que nós devemos buscar. E nós, quando eu digo a sociedade como um todo, uma igualdade nas relações. Então, a partir do momento que a violência do agressor, ela é combatida pelo poder da oração, fica difícil nós conversarmos. Então, nós temos que conversar e dizer, isso é um problema relacional. É um problema de desigualdade nas relações. Então, o homem, ele já foi, desde pequeno, criado para ser mais ativo. Né? Então, ninguém estranha de um menino ser mais violento na sala de aula. A menina é assim mesmo, né? A menina é mais ativo, a menina é mais quietinha, mais tímida. Então, nós já fomos criados desta forma, né? Então, para o menino se dar bola, né, se dá carrinho, ninguém brinca de bola e carro dentro de casa. Então, cria-se o homem, o menino, para o público. E a menina se dá boneca, fogãozinho, geladeirinha, se cria para o doméstico. Não é mesmo? Então, ninguém vai... Então, nós já fomos criada a mulher, mesmo que depois ela tenha sua profissão, ela vá trabalhar fora, ela foi criada para o doméstico. Ela é a cuidadora, ela é a responsável. E quando ela chega em casa, ela tem uma jornada tripla, né? Sim, e quando é muito interessante que no meio evangélico é assim, se a família está bem harmoniosa, está numa boa fase, está bem harmoniosa, que bom, parabéns, pai, que família linda que você tem. Se alguma coisa deu errada na família, quem é a culpada? A mulher. A mulher sabe, edifica seu lar, mas a tola, né? Então, a mulher... Então, quando a gente fala de perfil... Existe um versículo na Bíblia que eu acho... Fala. Quando a gente fala do perfil do agressor, o edifica o seu lar. Mas a tola, com as suas próprias mãos. Então, põe todo o peso em cima da mulher. Então, a gente se fala muito de... Sim, a gente fala muito de mulher virtuosa. Mas e o homem virtuoso, onde está? Né? E o homem virtuoso, onde está? Né? O pai responsável. Tá né? Então, nesse contexto ali, ele está caçando, está na guerra. Por isso que não serve, né? Esse conselho não serve, não literalmente. Né? Sim. Então, quer dizer, mas assim, no meio evangélico, o que a gente acaba percebendo é que se a mulher foi criada para o privado e o homem para o público, por isso aquele tal ditado, briga de marido e mulher não se põe a colher, é coisa do privado. Mas a partir do momento que nós estamos falando de violência contra a mulher, nós estamos falando de um fenômeno social mundial. E se é um fenômeno social mundial, não é mais caso privado. O Estado tem que estar presente, porque há custos sociais. Todas as instituições devem estar presentes, porque há custos não só individuais, não só familiares, não só psicológicos. Eu posso ler umas estatísticas que eu andei pesquisando? E eu queria ler umas estatísticas porque fala disso também. Qual é o custo econômico da violência doméstica, segundo dados do Banco Mundial e do BID. Mas primeiro eu vou ler algumas estatísticas que eu peguei de 2004. Diz assim, em algum momento de suas vidas, metade, veja bem, em algum momento das suas vidas, 50% das mulheres latino-americanas é vítima de alguma violência. De acordo com a Organização de Saúde, de 85 a 115 milhões de meninas e mulheres são submetidas a alguma forma de mutilação genital por ano em várias partes do mundo, segundo dados da ONU de 99. Estima-se que pelo menos uma vez por ano, 50% das mulheres árabes casadas são espancadas por seus maridos e 25% uma vez a cada 6 meses. E aí eu tenho um amigo que ele é muito brincalhão e ele é muito machista. E ele sabe que eu não sou machista, né? Ele sabe como é que eu sou. E ele diz assim, mulher a gente tem que bater todo dia. Porque no dia que a gente não souber porque está batendo, ela sabe porque está apanhando. Me parece muito parecido com essa história aqui, né? Dessas mulheres que pelo menos uma vez a cada 6 meses. Em 93, o Banco Mundial diagnosticou que a prática de estupro e de violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres na idade produtiva. Depois eu sei que você vai falar a idade das mulheres, né? Tanto nos países desenvolvidos quanto nos países de desenvolvimento. Agora, olha essa aqui. No Brasil, a cada 4 minutos,
uma mulher é agredida dentro do seu próprio lar por uma pessoa com quem mantém uma relação de afeto.